faço jejum intermitente e não estou conseguindo perder peso, não estou conseguindo descer na balança, é normal acontecer? Então, uma das coisas que a gente tem que entender, o jejum, ele é benéfico? Sim. Ele auxilia sim na queima de gordura, ele ajuda no emagrecimento? Sim. Porque tem aquela coisa da gangorra, que eu sempre falo com vocês e sempre ensino, né? O nosso corpo, ele é como se fosse uma gangorra. Então, a gente tem um hormônio da insulina, toda vez que a gente come, eu vou comer aqui, ó, aí você libera o pico da insulina, a insulina ela sobe. Quando você acorda, que como eu acordei e tô em jejum, agora eu não estou com o pico da insulina elevada no meu corpo. Eu estou com o GH lá em cima, elevado. O GH é o hormônio do crescimento. Uai, o que foi isso aí voando? O hormônio do crescimento, né? Então, eu tô em jejum, o GH tá alto. Eu como, vou comer aqui um ovinho, a minha insulina ela sobe. Então isso aí é uma gangorra. Uma hora ela tá alta, uma hora ela tá baixa, de acordo com o que você come. Até aí tudo bem, né? Eu sempre explico isso aí, meus pacientes já conhecem essa historinha. Aqui também no Instagram, muita gente que me segue já sabe que eu conto essa historinha em algumas lives. E essa é a grande dúvida das pessoas, o tempo inteiro. Tá, então eu como, a insulina sobe. Eu tô em jejum, a insulina desce. Aí eu entendi, até aí eu entendi. Beleza. Mas e depois? O que que acontece? Quando você tá com essa gangorra subindo e descendo, show de bola. Sinal que você está, ó, saudável. Beleza. Mas a partir do momento que você, toda hora você sobe essa gangorra, você come, a insulina é liberada. Aí, antes da insulina descer e do GH subir, porque é sempre assim, um sobe e outro desce. Aí você come de novo, sobe. Isso se dá por conta de quê? Quando a pessoa tem muita gordura no corpo, ela tem muita leptina. A leptina ela é liberada através da gordura que você tem no corpo. E a leptina é o hormônio que ela da saciedade. Então, quanto mais leptina você tiver, menos saciedade você vai ter. Mais leptina você tiver, menos saciedade você vai ter. Então, se você está comendo o tempo todo, sinal que você está liberando a leptina e você está tendo menos saciedade, por isso que você está naquela boca nervosa comendo. Então, quando essa gangorra ela quebra, pá, quebrou. Ela vai ficar assim, ó. Você come, a insulina ela não sobe. A gangorra, ela fica assim. Você tá em jejum, o GH não sobe. Essa gangorra ela tá quebrada. E se essa gangorra ela tá quebrada, a gente diz que o paciente ele é resistente insulínico. E como é que eu sei que o paciente ele é resistente insulínico? Quando a gente vê o exame de sangue desse paciente, tem lá insulina, tá lá elevada. Vamos supor, insulina de 40. Já peguei um paciente com insulina de 40. E aí você pega o jejum desse paciente, ele tá em 100. A Nutri não tá tão alto, só tá em 100. Podia estar em 120, 110, 115, mas tá em 100. Tem como reduzir. Mas a insulina tá alta, tá em 40. E quando você faz o cálculo da hemoglobina glicada, a insulina, você tem um HOMA-IR. Quando você tem esse cálculo do HOMA-IR, que geralmente os laboratórios ele já mandam isso aí calculado, e dá acima de 2, tá? Você pode dizer que é resistente insulínico. Nutri, e que desgrama é isso? É uma inflamação que faz com que você perca peso até um determinado momento e depois você não consiga mais perder peso. Até aí tudo bem, certo? Aí você procura um nutricionista, você procura médico para poder tentar resolver isso aí o médico passa algumas medicações para você, né? E aí você precisa controlar aí esse açúcar. Até aí tudo bem. Um dos principais motivos... Deixa eu ver se chegou alguma perguntinha aqui que eu tô falando e não vi. Um dos principais motivos que faz com que você não consiga perder peso é quando essa gangorra tá quebrada, que diz que você é resistente insulínico. E aí a nutrição, ela entra com alguns ativos, o plano alimentar entra com os ativos. Se você for para um médico, ele tem o poder de entrar com a medicação, mas não de fazer nenhuma dieta com você, nenhum acompanhamento de dieta. Mas aí, o que é que eu quero te dizer? Nessa perguntinha aí do jejum. Quando você está fazendo jejum, tem estudos, não sou eu que estou dizendo, mas tem estudos que dizem que quando o paciente ele está fazendo jejum intermitente, o jejum a partir de 14 horas, 14, 15, 16, 17, 18 horas,
a gente consegue derrubar essa insulina pela metade. Então, se a insulina desse paciente ele estava em 40, ele passa a estar em 20. Olha aí, que coisa boa. Sem nem precisar da medicação. Então, o jejum acaba sendo mais eficaz num tratamento de resistência insulínica do que a medicação. Mas não é qualquer jejum. Vocês viram que eu acabei de falar. Não é qualquer jejum. É o jejum de 14 horas em diante. Certo? É o jejum de 14 horas em diante. E aí, a gente tem que entender uma coisa. Quando esses estudos, eles falam sobre esse jejum de 14 horas em diante, aí você fala, não, então é fácil demais eu fazer um jejum. Eu faço jejum de 16 horas. O jejum que eu faço é de 16 horas. Ó, eu tô conversando, eu não tô nem tomando meu shot, mas vamos lá. Eu faço um jejum de 16 horas. Eu como a última refeição, 7 horas da noite. Aí eu passo 8, 9, 10, 11, 12, 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da manhã, 11, 12. Eu faço jejum de 17 horas, Nutri. Termino 12 horas. Mas mesmo assim eu não consigo emagrecer. Vamos descobrir o porquê é que você não está conseguindo emagrecer fazendo jejum intermitente. Mesmo você fazendo jejum, não é uma coisa simples. Precisa ter feito um cálculo também. O profissional nutricionista ele vai fazer um cálculo para poder saber a quantidade da ingestão que você precisa ter de proteína, de carboidrato, de lipídios, a quantidade calórica que você precisa no período que você vai estar se alimentando. Então você está com a janela sem se alimentar. Beleza. Mas e o restante do horário? A gente precisa fazer um cálculo para saber o que é que você vai se alimentar. Uma das coisas que dificulta no processo do emagrecimento, quando a pessoa está fazendo jejum e não consegue, é a pessoa se alimentar de coisas que não estão dentro do planejamento do jejum. Que coisas são essas, Nutri? Hambúrgueres, batata frita, refrigerante, todos os alimentos que fazem... Meu cérebro. Tá com o Selmita, vai lá. Vai com o Selmita, ele tá querendo aqui, ó. Ainda tem a Pedrinho que aparece aqui. E aí, o que acontece? Um dos cuidados que nós devemos ter é do que comer na quebra desse jejum. E isso é super importante. Vamos quebrar o jejum. Eu sempre falo para os pacientes esse ponto do jejum, que é saber quebrar o jejum. Então, do mesmo jeito que a gente tem que entender como quebrar esse jejum, quando você faz um protocolo de jejum intermitente, quase derruba, né? De jejum intermitente, você tem que saber como é que quebrar esse protocolo. Vai lá, Peu, ela vai botar no celular. Que biscoito! Leva tudo com ele. Meu parceiro aqui da live. E aí, uma das coisas que a gente tem que entender é quebrar o jejum, como quebrar o jejum, o que fazer para quebrar esse jejum. Não quebrar o jejum comendo gorduras ruins, não são gorduras boas, mas gorduras ruins. Então, eu tô em jejum, o que é que eu posso fazer para quebrar o jejum? Eu posso, para quebrar esse jejum, fazer o uso que você nunca vai esquecer. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês que vocês nunca vão esquecer de nunca ter dúvida na hora de quebrar o jejum. Uma proteína. Você pode usar o whey protein a seu favor para poder quebrar esse jejum. Você pode usar o ovo ao seu favor para poder usar